Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou o Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd de cultura em geral na internet. E hoje vamos falar um pouquinho sobre os filmes que estão rolando em circuito aí na cidade do Rio de Janeiro e no Brasil também, tá? E hoje eu quero trazer uma coisa muito interessante, uma coisa muito bacana, tá? Chamada Holy Spider. Apesar do título em inglês, tá? É uma coprodução de vários países, né? Que fala de uma história que se passa no Irã, né? Eu não identifiquei esse filme como filme iraniano, eu vi isso mais como uma coprodução europeia, tá? Mas tem diretores iranianos, tem diretores de origem árabe, atores de origem árabe, né? O filme é em árabe, tá? Então, quer dizer, ele trabalha um tema atual do Irã, embora não como o cinema iraniano mais tradicional trabalha, tá? Mas mesmo assim, ainda assim, é um filme que chama muita atenção. Né? A gente sabe que o cinema iraniano mais tradicional ele tem, né, já uma tradição, né, no caso de criticar o regime dos ayatollahs, coisa e tal, né? E esse filme ele está indo mais ou menos por essa vibe, só que ele pega, entendeu, outros elementos como o suspense e o policial, né, os gêneros, né, de suspense e policial, né? E aí, do que se trata o plot desse filme, né? Vamos falar um pouquinho sobre o plot desse filme. Esse filme fala sobre um serial killer, tá? Um cara que mata prostitutas numa cidade sagrada do Irã, tá? Isso aconteceu realmente ali mais ou menos entre os anos 2000, 2001, 2002, por ali, tá? E ele acredita que ele está a serviço de Deus, né? Ao livrar o mundo daquela sujeira, daquela prostituição, coisa e tal, né? Ele é um veterano de guerra, né, da guerra do Irã e do Iraque, né, então ele já é meio zureta das ideias, vamos dizer assim, né, e aparenta, né, ser meio zureta das ideias, né, mas ele faz tudo isso com muita consciência. Ele é um assassino frio, é um assassino calculista, ele quer divulgar que ele está matando as pessoas, né, essas prostitutas, né, tanto que ele liga para um jornal, fala para um jornalista, né, que matou, que desovou o corpo do lugar tal, não sei o que. E nessa história toda ele acaba matando 16 mulheres. Uma repórter, tá? Que já tem um passado considerado meio complicado porque ela sofreu assédio no emprego. Ela não aceitou esse assédio, aí o patrão dela acabou mandando ela embora e quem ficou com fama de vagabunda foi ela, né? Estamos falando de uma sociedade teocrática, de uma sociedade altamente sexista, né, no caso, infelizmente, tá? E aí o que acontece? Ela conseguiu recuperar a carreira dela, ela vai investigar esse caso. E ela percebe que existe uma morosidade total das autoridades, né, ao investigar esse caso. Como se esse serial killer estivesse fazendo esse serviço, né, de limpeza étnica, vamos dizer assim, né, que a polícia deveria fazer, né, que o governo deveria fazer, vamos dizer assim, né. Mas ela conseguiu insistir na investigação, ela insistiu, ela se arriscou, ela se colocou frente a frente, né, com um serial killer, coisa e tal, né, ela se disfarçou de prostituta, coisa e tal, mas ela conseguiu prender o cara. Só que quando o cara foi preso, né, quando o cara foi descoberto e foi preso, ele começou a ser tratado como um herói, né, como um verdadeiro herói da sua comunidade. O caso começou a ter uma dimensão muito grande, né, no caso, né, estava em época de eleições, né, e ele deveria ser, o julgamento dele deveria ser feito o mais rápido possível, né, e a coisa acabou se transformando numa questão política, né. E aí o que acontece? Você está vendo essa jornalista aí fazendo de tudo para botar esse cara na cadeia, enquanto que esse cara, ele se sente amparado pela tradição dele, pelo povo dele, coisa e tal, e ele, na maior cara de pau, né, se considera um herói, e a impressão que dá é que ele vai ser solto, né, de que a gente vai ver aí toda uma injustiça acontecendo, mas aí vocês terminem de ver o filme para ver o que acabou realmente acontecendo aí, né, até porque também você tem algumas questões políticas, uns meandros políticos ali muito interessantes, né. O que eu acho interessante nesse filme é que o serial killer ele acaba não sendo aquele personagem nefasto que você não tem menor ideia do conhecimento dele, não tem menor conhecimento dele, né? Ele tem uma história, tem um passado, tá? Ele é um personagem muito trabalhado, né? Assim como a personagem da repórter que persegue, né,
esse serial killer, né? O protagonista e o antagonista são muito bem trabalhados, né? Tem filmes que você só trabalha o protagonista e o antagonista acaba sendo uma figura sombria que você praticamente não tem informação nenhuma, né? E esse filme não, esse filme ele fez questão de trabalhar muito bem esses dois personagens, o protagonista e o antagonista, tá? A atriz, né, que faz, né, a repórter, né, é uma atriz muito bonita, muito competente acima de tudo, tá? Tanto que ela, se não me engano, ela ganhou o prêmio de melhor atriz no Festival de Cannes ano passado, tá? Ela ganhou, ela foi muito bem é, cotada, né? Ela foi muito bem falada, né, por causa desse filme, né? E outra coisa também é que esse filme ele faz uma coisa, apesar dele não ter o mesmo ritmo, a mesma vibe dos filmes iranianos mais raiz, né, como a gente fala, né? É interessante a gente perceber que esse filme ele está trabalhando muito a questão novamente do Estado teocrático, né? Quem é o grande vilão da história? É o Estado teocrático, é o Estado que incute essas ideias na cabeça das pessoas a ponto de um cara que mata 16 pessoas ser considerado um herói porque ele está provocando uma espécie de limpeza étnica, vamos dizer assim, de tirar essas prostitutas da rua, no caso, né? E o filme ele tem um desfecho, apesar da coisa, sei lá, é um negócio meio complicado você falar de happy end num filme desses, né? É um filme que você termina, vamos dizer assim, como podemos dizer, você não fica ali incomodado com o desfecho dele, mas tem uma coisa no desfecho que acaba incomodando demais. É uma coisa no desfecho que é muito perturbadora, tá? Apesar do filme se aproximar do que seria um happy end, né? Da coisa, do desfecho da coisa ser uma coisa mais aceitável aos nossos olhos ocidentais, mas eles colocaram uma pitadinha bem no finalzinho ali que é muito, que incomoda muito, tá? Que tira realmente o espectador da sua zona de conforto. E é um filme, né, que realmente, né, essa vibe do suspense, essa vibe da investigação policial, tratando dessas questões, né, da cultura árabe, da cultura islâmica, né, tratando essas questões do Irã, que é um país hoje tão controverso para alguns, né, no caso, né, é interessante a gente ver como essa coisa ficou muito bem colocada, ficou muito bem combinada, no caso, tá certo? Então não deixem de ver esse filme Holy Spider, tá? É o título em inglês mesmo, tá? Não tem tradução em português, é Holy Spider, tá? Aranha Sagrada, é o matador lá das aranhas lá, coisa e tal. E a gente fica por aqui, né? E desejo vida longa e próspera a todos. E numa outra oportunidade a gente conversa sobre mais filmes, tá? E não deixem de visitar meu site batataespacialtudojunto.com.br, tá certo, gente? Abração, fui e até a próxima. Hoje foi sem tosse. Olha só que maravilha, cara.